Meus queridos e amados irmãos, eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Adão, estamos aqui para mais um comentário da lição da Escola Bíblica Dominical. Agora é a lição de número 3 que nós estaremos comentando aqui, que vai ter como título a chamada profética de Samuel. Interessantíssimo a gente estar ligado e aprender um pouco mais. Eu reúno na Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Graça Ministério Ibis, que fica na Rua Manuel Dias Viana, número 159, em Vila Velha, no Espírito Santo. Meus queridos, vamos lá, como já falei, o título é a chamada profética de Samuel. Bom, vamos começando aqui. O comentarista traz um textuário muito interessante. E veio o Senhor, e ali esteve e chamou Samuel 2 vezes. Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Querido, é importante, muito grande, quando Samuel ouviu as primeiras palavras, a primeira chamada do Senhor, Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. Samuel não sabia como que era a manifestação de Deus. Muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, já vivemos um tempo na casa do Senhor, mas ainda não tivemos, talvez, em nós, uma experiência pessoal com Deus. Tem pessoa que está na igreja, igual Samuel já estava sendo criado por Eli. Quando Deus chamou, que foi ao apagar das luzes do tabernáculo, Samuel não entendeu quem estava chamando. Ele logo entendeu, é Eli que está me chamando. Mas Eli já sabia quem tinha chamado Samuel. E pela experiência de Eli, ele falou, responde, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Você, eu, nós, precisamos entender, aprender, estar ligado qual é o chamado que Deus tem em nossa vida. Verdade prática diz, a verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. Porta-voz autêntico, irmãos. Hoje fica muito fácil, às vezes, você... vou pregar na igreja tal hoje. E fica muito fácil, talvez você, de uma certa forma, vamos chamar um desleixozinho, nem pega a Bíblia para ler. Abre o computador, Ctrl+C, Ctrl+V, achou a mensagem, pronto, sai para pregar. Meus queridos, tudo bem, eu acho que as mensagens você pode encontrar, as mensagens escritas ou faladas no seu computador, eu acho que plenamente pode ajudar sim você a ministrar a palavra de Deus. Mas, queridos, não pode ser a única fonte de alimento, porque Deus tem vontade própria. O que Deus quer te levar para falar, talvez em Minas Gerais, não seja o mesmo que Deus quer que você fale em Brasília, não seja o mesmo que você fala aqui no Espírito Santo. Então você precisa ouvir a voz de Deus, e muitas vezes acontece até comigo e com muitos pregadores também, eu creio. Você prepara o esboço, quando chega, você pisa na igreja, Deus fala com você, a mensagem é esta. Agora é assim, e você talvez nem leia o esboço. Mas por quê? E como você tem que fazer? Primeiro, igual Samuel, entender que ele explicou para ele qual é a chamada ou como Deus está falando com você. Bom, a leitura em classe, devido ao nosso tempo, não estaremos lendo, mas eu citarei algumas coisas aqui. O jovem Samuel servia o Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Vamos entender, queridos. Visão manifesta. Eu entendo por visão manifesta, digamos, hoje nós temos a Bíblia Sagrada. Visão manifesta, você pode abrir, olhar, ver, entender e copilar ou sentir a palavra de Deus. Outros sim, queridos, os dons de profecia, dons de língua, outros dons a mais. Dependia aquele povo naquele tempo de que o sacerdote, ou vamos botar um ministro que estava ali, leia a Torá, leia a palavra de Deus e passar para as pessoas. Hoje não, hoje você encontra várias Bíblias por aí, você encontra vários comentários, você encontra, como você está aqui agora, um canal ouvindo algo que vai te ajudar. Digamos, a comunicação era bem restrita, era bem difícil. Hoje não, hoje está difundido.
Mas será que a palavra autêntica de Deus? É sim, queridos. É sim. É a visão, é a palavra. É Deus já deixou. Jesus já tudo falou e basta você repetir o que Jesus deixou para nós entregarmos. Queridos, nós sabemos, fomos aqui já na introdução, e deixa eu dar uma paradinha aqui, você que está assistindo aí, inscreva-se no canal, deixe o seu like, porque isso nos ajuda muito a continuar a trabalhando cada vez melhor. Bom, vamos entender aqui, o comentarista fala que nesta lição veremos que o ministério profético do Antigo Testamento não se caracterizava pela adivinhação nem mera predição do futuro. Eu achei muito interessante isso, como toda lição. Parabéns, aqui é o comentarista da CPAD. Meus queridos, o que eu quero dizer para você, você já deve ter passado por isso. A pessoa às vezes vai pregar numa igreja, vai levar a mensagem e chega lá na frente e começa: tem alguém aqui que tem uma dor na costela, não sei de onde. Tem alguém aqui que a cabeça é maior do que... Mas, querido, aí começa, um levanta a mão, não é você não. Não é você não. Gente, pelo amor de Deus, se Deus está mostrando, Deus já mostrou, Deus já falou, ei, não queira ser um adivinho, vou adivinhar quem é, não. Se Deus realmente te mostrou, levanta, aponta, vai na pessoa e fala: irmão, você aí de blusa tal, camisa tal, Deus está me dizendo isso da sua vida e Deus quer restaurar. É assim que precisa ser, querido. É assim que nós precisamos, não meramente quem é. Levanta a mão um, não é você não, levanta a mão outra, até que é você. Oh, querido, profeta já é direcionado. Deus não dá atalhos, caminho direto, e você passa pelo caminho porque Deus quer que seja assim. Vejamos aqui adiante, ele fala, olha só, Jeremias foi mais, por isso Jeremias foi mais categórico. Olha o que Jeremias fala: o profeta que tem sonho, conte como sonho, apenas sonho, mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Queridos, quantas vezes eu já fui parado, eu creio que você e outros mais: irmão, eu tive um sonho, você interpreta sonho? Querido, sonho, se é sonho de Deus, ele já vem totalmente interpretado, ele já vem dito. E o Jeremias fala que se você teve um sonho, conta como apenas sonho, mas se é um sonho que Deus deu como revelação, chame e entregue. Sabe por quê? Nós temos na Bíblia, muito claro, quando o rei teve um sonho e ficou perturbado. O que aconteceu? Daniel chegou e falou assim: rei, me dá uns dias aqui, eu vou orar ao Senhor. O Senhor orou. Como que o sonho era profético de Deus? Deus mostrou o mesmo sonho ao servo dele. E aí? É assim que precisa. Não fique aquele igual, me desculpe até dizer assim, tem gente que fica igual esses ciganos por aí. Vou adivinhando, é isso, é aquilo outro, e até por meio, às vezes, irmãos, que é o mundo que colocou aquela história para você estar falando daquele jeito. Se é sonho, apenas um sonho. Se é sonho de Deus, Deus dá a interpretação. Não fique tentando ou procurando ser adivinho. Definindo o profeta em Israel. Queridos, quando Deus chamou, Deus começou a fazer contato com Samuel. E algo muito importante, ele fala aqui, o comentarista, já no tópico 1, o profeta não é adivinhador, mas porta-voz de Deus. Ali Samuel se dirigiu à casa de Eli, dizendo que este seria substituído por um sacerdote fiel, Zadok. Esse acontecimento antecipava como seria o ministério de Samuel, o profeta do Senhor por excelência. Bom, tem pessoas que falam que quando morrem os filhos de Eli, que até no subsídio, vamos encontrar uma palavrinha dessa aqui,
mas com muito respeito que eu trago essa colocação para os irmãos aqui também, que fala que Deus rejeitou o sacerdócio araônico. Eu quero entender, querido, que Deus rejeitou o sacerdócio de Eli e sua descendência. O araônico não. Sabe por quê? Quando Samuel vai a Eli e fala que seria substituído por um sacerdócio fiel, Zadok, nós precisamos entender quem era Zadok. Olha só, Zadok era filho de Aitube, descendente de Eli. Assim como Eli, Zadok era sacerdote. Viveu nos tempos de velhice de Davi. E quando Salomão foi constituído por rei, aliás, foi Zadok que ungiu o rei Salomão. Então o que é que nós estamos vendo aqui? O profeta, irmãos, olha só que coisa interessante, ouve de Deus, porque na verdade, se nós formos olhar Samuel, Eucana era levita, mas Eucana era da família de Coate, da casa de Issá. Está em Crônicas, presta atenção aí, 6, 1 e 2. E os capítulos 33 e 38. Olha só, considera uma descendência não sacerdotal. Eucana viveu em Ramá. Você encontra também 1 Samuel 1, 19 e 2, 11. Região montanhosa de Efraim. Por isso, ele era chamado de Efraimita. Queridos, preste bastante atenção. Os levitas, a tribo, funcionava da seguinte forma. Quem poderia ser sacerdote como levitas? Somente os descendentes de Arão. Filho, neto, bisneto, e vai em geração diretamente, genealogicamente direta, ligado a Arão. E era a seguinte forma. Se aquele levita tivesse a função de, digamos assim, ele era a pessoa que limpava o altar, tirava as cinzas jogada fora, lembra das lições que já teve, que a cinza era jogada fora do acampamento de Israel? Então o levita, que era para fazer a limpeza do altar, eles iam passar a vida toda limpando o altar. Não era um degrau, agora eu já estou tantos anos aqui, agora eu vou para isso. Seus filhos, seus netos, sua descendência fariam o mesmo. Tinha levita que era carregador das peças do tabernáculo. Aquele ia viver a vida toda e descendente carregando as peças do tabernáculo. Não tinha promoção como hoje nós imaginamos. Deus nos chama para ser diácono. Nós achamos que estamos menor do que um presbítero, do que o pastor. Eu quero também ser um cargo alto. Não existe, irmão, na casa de Deus, cargo alto, maior responsabilidade ou menor responsabilidade. Ou que vai trabalhar mais ou que vai trabalhar menos. Mas não existe diante de Deus o cargo alto. Então o que Samuel fala a Eli? Eli, você vai ser substituído por uma descendência zelosa, por uma descendência que vai ser chamada como filhos da justiça, obediência e da fidelidade. Na verdade, Deus não rejeita o sacerdócio araônico, e mesmo de que Deus autoriza Samuel a prestar sacrifícios, que senão ele não poderia. Autoriza ele a ungir reis. Então, na verdade, Samuel, ele foi sacerdote, juiz, né, e profeta. A tríplice função, na verdade, autorizada por Deus, não por descendência. Por descendência ele não poderia ser. Deus tem os seus mistérios, queridos. Meus queridos, como estou dizendo, Zadok
ele vem fazer um sacerdócio segundo o coração de Deus. Zadok, ele aparece aqui nas escrituras, 2 filhos de Zadok. Azarias, sendo um dos oficiais do reino de Salomão, 1 Reis 4:2, leva isso para sua classe que pode ser muito importante. O outro se chamava Aimaas, está em 2 Samuel 15, 27 a 36, que era mensageiro do rei Davi. Aqui cabe uma coisa muito interessante, querido. Aimaas, ele era mensageiro do rei Davi. Ele foi um dos primeiros mensageiros do rei Davi a declarar a vitória sobre Absalão. Porém, olha só, foi sábio em não contar ao rei Davi a morte de seu filho na batalha. Outro era um levita, outro filho de Zadok, era um levita que se chamava Mesulão, está em Neemias 11, versículo 11, e 1 Crônicas 9, 11. Por esse e muitas provas de fidelidade é que a geração de Zadok, filhos de Zadok, são geração obediente e justa. Bom, vamos entender como é, querida, a sua geração, os seus descendentes na casa do Senhor. Tem, queridos, certos descendentes que dão trabalho, queridos. Parece não querer ouvir a ninguém, nem a voz de Deus. Eu sei tudo, eu faço tudo, eu não preciso aprender, eu não preciso disso, não preciso daquilo. Mas, queridos, preste atenção, mesmo Samuel precisou de aprender. Zadok, quando vem, ele traz uma geração justa. Até, queridos, tem certos mistérios de Deus em nossa vida que não devemos nem contar, como o filho de Zadok fez aqui. Ele chegou, contou a vitória e não contou da morte do filho de Davi, porque Davi provavelmente cairia o semblante e teria uma reação muito dura. Tem momento que temos que ficar com a boca fechada. Bom, seguindo, queridos, definição de profeta, você leia, porque está tudo bem explicadinho aqui também, e nós não vamos acrescentar um comentário aqui não. Samuel, os demais profeta. Foi Samuel, segundo os historiadores, está aqui na revista, que teve início profético formal em Israel. Digamos assim, queridos, não queira ser apenas o número ou o nome que vai passar e ser esquecido no local que você reúne. Também não vai inventar nada não, querido, fora do comum. Mas seja um obreiro que deixe a sua marca, que deixe para o futuro alguma coisa que alguém vai comentar. Olha, quando o pastor fulana, quando o diácono, quando o presbítero, o irmão fulana passou aqui, aquele sim, foi um tempo de paz, de amor, de alegria. Foi um tempo que inaugurou uma nova forma, mas vindo de Deus. Queira ser um obreiro que saiba, que traga de Deus algo novo para o local onde você reúne. Não viva a mesmice. Pede a Deus sabedoria, a Bíblia fala que Ele dá. É pedir a Deus, Senhor, o que eu posso fazer para ser melhor na sua casa? Que Deus dá o crescimento. É Ele próprio que dá o crescimento. Olha só, aí de Samuel surgiu os profetas da corte e outras coisas, os que atuavam junto aos reis. Então alguém que teve uma visão aqui, dá para fazer uma coisa e outra. Talvez você reúne num lugarzinho pequeno e você acha, a minha igreja é tão pequenininha, nada aqui vai mudar. Mude você, querido. Crie uma mudança para a obra de Deus, crescimento de Deus. Falta alimento, talvez na região que você reúne, crie um canteiro. Ah, pastor, mas falta isso, falta aquilo. Meu irmão, Deus
tem interesse em ver o seu ministério local que você reúne crescer. Não aceite ser a mesmice. Mergulhe na obra de Deus. A formação profética de Samuel. Isso aqui eu achei muito interessante. Toda a lição eu acho interessante. Na verdade, queridos, eu posso citar para você, mas vamos deixar isso agora. Eu fui criado aos pés de vários grandes homens de Deus. E eu lembro que quando pequeno a gente queria copiar os jeitos, as formas daqueles homens pregar, de falar, de agir. Na verdade, queridos, hoje nós parece que estamos blindando a nossa família a não receber boas influências de outros. Muitas vezes tolindo, não deixando ir para a escola bíblica dominical porque acha que ali não tem nada para você. O ensinamento eu já dou em casa e de repente não dá um ensinamento em casa. Paulo, grande discípulo, profeta também, vamos assim colocar. Paulo se orgulhava porque foi formado aos pés de Gamaliel. E outros mais, queridos. Meus irmãos, creiam, ou nós podemos estar, já foi falado na lição passada, crie em sua igreja mentores, que são formadores, cuidadores, de pessoas a crescer grandes obreiros. Não acha que você está na frente e ninguém mais pode passar ali, não. Dê oportunidade aos meninos, que menino cresce, querido. Ah, mas é um menino, não. Dê oportunidade. Eles precisam de crescimento. Samuel, ele foi assim, criado aos pés de Eli. Você fala, mas se a descendência não for boa. Eli não tinha uma boa descendência, não, querido. Os filhos de Eli não aprenderam, mas Samuel aprendeu. E aí? Como você vai entender isso aí? Samuel era disciplinado. O crente precisa de disciplina na casa do Senhor. Precisa, queridos, ter vocação. Muito interessante você deixar Deus te conduzir na sua casa. Bom, mais tarde, o Samuel, quando envelhece, aí você fala, que coisa, que homem sábio. Você não vai ver na Bíblia Samuel ungindo os seus filhos sacerdotes. Como também, queridos, cabe aqui, quem ungiu Samuel sacerdote? Olha, eu vasculhei, eu procurei. A gente até atrasa às vezes as gravações, porque eu procurei. Não aparece nem Eli dá tempo de ungir Samuel sacerdote. Porque a família dele não era sacerdotal, não podia ser ungido. Mas ele foi autorizado por Deus a fazer a função. Só bote a sua mão se Deus te autorizar. Só bote a sua mão se Deus autorizar. Mais tarde, quando ele envelhece, ele põe os seus 2 filhos como juízes em Israel, mas não os consagra como sacerdote. Porque quem vai assumir o sacerdócio, na verdade, depois de Eli, é Zadok. O sucessor de Eli não foi Samuel, foi Zadok. Ah, mas Samuel viveu vários anos. Se eu não me engano, queridos, média de 40 anos, eu não conferi bastante o tempo de duração, mas foi bastante tempo. Mas, porém, um sacerdócio autorizado por Deus. Não de carreira, não de genética. Porque Zadok que vai ser o substituto de Eli. Porque eles eram da mesma descendência. E quando Deus fala uma coisa, Deus cumpre. Não pensa, era Arão, era arônico e mudou. Agora vai mudar na crucificação de Cristo, quando Cristo cumpre toda a lei, quando Caifás quebra o cajado, vamos ter uma lição aqui,
que já vai trazer sobre isso, daqui a próxima lição, o cajado já quebrado, aí sim o sacerdócio araônico tem fim. Aí vem Jesus Cristo, cumpre toda a lei e se torna sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque, que é o sacerdócio sempre eterno. Isso nós vamos estudar ainda aqui mais adiante. Então é assunto para outra lição mais tarde. O comentarista faz uma pergunta: onde estão os profetas? Onde estão os profetas? Queridos, talvez sirva para muitos esse entendimento. Certa vez, fizemos uma viagem até São Paulo, e crente é assim, ora na chegada e ora na saída, ora durante todo o tempo. Mas na despedida daquela família, nós fizemos uma oração. Uma irmãzinha se empolgou, sei, sapateando, e eu recebo. Botou a mão na minha cabeça e falou assim: eis que eu te digo, meu servo, você vai voltar a essa cidade, não sei quando. O comentarista vai dizer que a profecia cabe comentários, ou cabe julgamento, olha só. Toda locução profética é passível de julgamento à luz da Bíblia Sagrada. Quando ela falou: eis meu servo, você vai voltar a este lugar não sei quando, eu entendi que não era de Deus. Meu Deus sabe tudo. Ele poderia ser até a forma profética: eis meu servo, você vai voltar a essa cidade em algum tempo. Mas agora não sei quando, Deus não usa não sei quando, queridos. Preste atenção. Tem muitos profetas trazendo palavras que, fala a verdade, julgamento à luz da Bíblia você vai sofrer. Não tem base bíblica. A profecia, ela tem base bíblica. Você pode procurar na Bíblia e vai encontrar. Olha só, na conclusão, ele traz, continuamente pergunta: onde estão os crentes usados por Deus para falar extraordinariamente ao povo? Nesses últimos dias precisamos de obreiros fiéis que busquem os dons do Espírito. Entretanto, estejamos vigilantes. Como já dissemos, todo enunciado profético tem que passar necessariamente pelo crivo da Bíblia Sagrada. Não basta apenas falar que eu sou profeta, que eu faço aquilo, que eu faço aquilo outro. Você lembra daquele do profeta velho e profeta novo? Deus chega para um profeta e fala: não passa por aquele caminho, porque ali o leão vai te comer, vai te matar. Estou sendo bem rápido. Mas aquele encontra outro profeta velho: rapaz, eu sou profeta velho, rapaz, pode passar. O profeta não obedece a primeira profecia de Deus. Entra por caminho, é comido pelo leão, morre. Ei, queridos, não vai em qualquer conversa, não. Mas também não seja uma pessoa que não recebe a palavra de Deus, não. Quando Deus falar, seja sensível ao sentir a fala do Senhor. Eu costumo dizer, eu posso até estranhar a voz do inimigo, mas a voz de Deus eu não estranho, não, querido. Seja conhecedor, bom ou que ouça bem a palavra de Deus. É como pessoas que trabalham em banco verificando nota falsa e nota verdadeira. Segundo eu entendi, que o segredo deles é conhecer bem a verdadeira. A falsa eles não conhecem porque pode ser inventado por cada vez. Mas a verdadeira eles conhecem bem. Conheça o seu verdadeiro Deus. Quem é que fala com você? Quem é que trata com você? Qual a fonte que você está bebendo água? Meus queridos, chegamos ao final de mais uma lição. Eu quero orar com você, mas antes quero dizer a você da seguinte forma: se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like, é muito importante, e divulgue, querido. Pega esse vídeo, se edificou a sua vida, que tenho certeza que edifica a nossa vida, passe para mais pessoas. Isso aqui não é a lição, que a lição da Escola Bíblica Dominical só acontece na igreja aos domingos, que é o nosso horário das Assembleias de Deus.
Então, querido, vá à escola bíblica dominical, mas aqui pode servir de argumento, caso seu aluno pergunte, caso alguém traga uma palavra, pode ser muito importante. Deus te abençoe, querido. Agora que você já se inscreveu, já vai divulgar o vídeo, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai, por tudo quanto o Senhor tem nos concedido. Obrigado por mais um tempo, ó Pai, para poder divulgar a Tua palavra. Pai, ser conosco, continue sendo com a sua igreja, Pai, onde quer que esteja. Eu lhe peço, Deus, e lhe agradeço, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Deixa o like e se inscreva e divulgue o vídeo. Fique com Deus, até a próxima lição. A paz do Senhor.